Você já se perguntou o que move os grandes artistas, cientistas e visionários? De onde vem essa força quase que obsessiva de criar, de descobrir, de transformar o mundo? Será que é apenas talento? Ou existe algo mais profundo, mais instintivo, até mesmo mais primitivo? E se eu te dissesse que aquilo que você tenta esconder de si pode ser exatamente a matéria-prima da sua maior realização? E mais ainda, quantas vezes você já tentou controlar seus impulsos sem perceber que talvez o caminho não seja reprimir, mas transformar? Para a psicanálise, existe um mecanismo fascinante que pode responder a tudo isso. Um processo silencioso e poderoso e também profundamente humano. O nome desse processo é sublimação. Imagine você pegar uma energia bruta, intensa, caótica, muitas vezes desconfortável, como a agressividade, o desejo, a tensão interna, e ao invés de bloqueá-la, você transformá-la em algo que o mundo admira, uma obra de arte, uma teoria revolucionária, uma inovação. É exatamente isso que a sublimação faz. Sigmund Freud, o fundador da psicanálise, ele descreveu a sublimação como um mecanismo de defesa. Mas aqui existe um detalhe essencial. Diferente de outros mecanismos, como o recalque, que é simplesmente empurrar os desejos para o inconsciente, a sublimação não esconde, ela transforma. Freud explica no livro Os Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade que impulsos considerados excessivos ou socialmente inaceitáveis são desviados de seus objetivos originais e essa energia não desaparece. Ela é redirecionada, canalizada, reorganizada. E qual é o resultado de tudo isso? Um aumento impressionante da capacidade criativa, intelectual e produtiva do indivíduo. Ou seja, aquilo que poderia se tornar conflito torna-se criação. A palavra sublimação, ela não foi escolhida por acaso. Ela carrega um significado muito simbólico. Na química, por exemplo, a sublimação é o processo em que uma substância passa do estado sólido direto para o gasoso, sem passar pelo estado líquido. É um movimento de elevação, de transformação direta. Na filosofia, o termo remete ao sublime, aquilo que eleva o ser humano além de seus limites comuns. Isso dentro da filosofia estética. Aquilo que transcende parece a profundidade disso. Não é só mudar, é elevar. Ao longo do tempo, Freud refinou essa ideia. A sublimação ela deixou de ser vista como um simples embelezamento dos impulsos e passou a ser compreendida como um trabalho psíquico complexo, uma verdadeira engenharia interna. Mas aqui surge uma confusão comum. Sublimação, ela não é idealização, porque idealizar é colocar algo externo em um pedestal. Sublimar, ao contrário, é transformar algo interno, é um processo ativo e muitas vezes esse processo começa na infância. Por exemplo, a curiosidade de ver, típica da criança, pode se transformar na vida adulta em contemplação artística. A agressividade, ela pode se tornar força criativa, inovação, liderança, ou seja, nada se perde, tudo pode ser redirecionado. Mas nem tudo é tão simples quanto parece. Freud também alertou para um risco importante. E aqui está um ponto que poucos discutem. E se a sublimação exigir demais de você? E se ao transformar tudo, você acabar abrindo mão de qualquer forma de satisfação imediata? Freud chamava isso de uma exigência perigosa da civilização, um tipo de armadilha silenciosa. A sociedade, ela valoriza o que você produz, mas às vezes ignora o custo psíquico disso. Então surge aqui uma pergunta: até que ponto transformar é saudável e quando isso se torna uma forma sofisticada de autoexigência excessiva? Com o avanço da teoria,
Freud ele introduz o conceito de narcisismo, e isso acaba mudando o jogo, porque a sublimação passa a envolver o próprio eu. A energia que antes estava direcionada para os objetos, objetos externos no caso, é recolhida e transformada. Ela é revestida como os novos objetivos, mas há um limite para isso. A sublimação, ela não protege totalmente o indivíduo, especialmente diante de algo mais profundo, a chamada pulsão de morte. Ou seja, mesmo transformando, ainda existe uma vulnerabilidade. Curiosamente, essa ideia ela não existe só na psicanálise. Na filosofia, por exemplo, Platão já falava sobre isso em Um Banquete. Ele descreve como o desejo começa no corpo, mas pode ser elevado até a contemplação da beleza em si. Nietzsche também traz uma visão poderosa. Para ele, o objetivo não é negar os instintos, mas dar a eles forma, direção, estilo, transformar impulsos em potência. Na neurociência, encontramos paralelos interessantes. O mesmo sistema de recompensa do cérebro, que responde a prazeres imediatos, também é ativado quando você cria, aprende, resolve problemas. E o córtex pré-frontal, que é responsável pelo controle e planejamento, consegue redirecionar impulsos do sistema emocional. Ou seja, a biologia confirma o que a psicanálise intuiu. Então, no caso, a sublimação, ela se torna uma ponte entre o instinto e a cultura, entre o caos interno e a criação. Ela mostra que aquilo que existe de mais primitivo em nós não precisa ser eliminado, pode ser transformado, pode se tornar arte, ciência e significado. E talvez a sua maior contribuição para o mundo é que a pessoa pode se tornar alguém mais produtivo, mais criativo, mais ativo dentro da sociedade. Então agora eu deixo uma pergunta para você. Aquilo que você tenta controlar dentro de si, será que não é exatamente o que você precisa aprender a transformar? E se você gostou desse vídeo, peço para que você clique aí no gostei e se ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.